na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então a palavra do Senhor aqui está o apóstolo Paulo falando que nós devemos esquecer as coisas que ficaram para trás. Nós devemos olhar para frente e prosseguir naquilo que o Senhor tem para nós. Eu fiquei imaginando, lendo essa palavra, se o apóstolo Paulo, ele fosse pensar no seu passado. Quem foi o apóstolo Paulo no passado? Um perseguidor de cristãos, um matador de cristãos. Vocês imaginem se o apóstolo Paulo vivesse a sua vida no presente, pensando no seu passado. E ele nos instrui nessa palavra, que nós devemos esquecer as coisas que ficaram para trás. E não tem como viver o nosso presente e pensar no nosso futuro, se nós não abandonarmos o nosso passado e realmente olhar para frente. E eu quero aqui compartilhar com vocês isso que eu fiz na minha vida. Eu decidi esquecer o que passou, esquecer aquilo que Satanás planejou para a minha vida, para a minha família, para o meu casamento, e olhar para Jesus e escolher perdoar. E o título dessa palavra é o poder do perdão genuíno. Mas por que, pastora, perdão genuíno? Existe um perdão que não seja genuíno? Existe. Sabe qual é? Muitas vezes nós falamos assim: não, está tudo perdoado. Eu perdoo, eu perdoei. Eu perdoo essa pessoa. Só que aí, quando você pensa na pessoa, você sente raiva, você fica triste, magoado. Será que você perdoou de verdade? O perdão genuíno de Deus, ele vai fazer com que você não sinta mais. Não que você não vá lembrar, porque você não tem amnésia. Você vai lembrar. Mas quando você se lembrar, você não vai sentir nada. Você não vai sentir dor. Você não vai pensar: poxa, por que essa pessoa fez isso comigo? Por que essa pessoa me magoou, me entristeceu, fez essa maldade comigo? Quando você perdoa o perdão genuíno, quando você libera o perdão genuíno, você, não é que você não vai lembrar mais, você pode até se lembrar, mas quando você se lembrar, você não vai sofrer, você não vai sentir novamente. O ressentimento é você sentir novamente, e sentir, o ressentir é sentir de novo, e sentir de novo é ressentimento. E quando nós perdoamos de verdade, esse perdão genuíno de Deus, nós não sentimos mais. Amém? E eu quero compartilhar com vocês esse testemunho na minha vida. Como muitos aqui já conhecem um pouco da minha história, sabem que eu me casei muito jovem. Eu tinha 17 anos e meu esposo tinha 18 anos. Nós éramos praticamente dois adolescentes jovens, assim, uma coisa que hoje eu penso e fico imaginando as meninas de 17 anos e os meninos de 18, os rapazes de 18. Que maturidade tem um menino de 18, uma menina de 17 anos? E eu fico lembrando da minha história e penso quanta misericórdia que o Senhor teve de mim. Quanto amor e quanto cuidado que Ele teve. E nesse processo da nossa vida, nós casamos, eu me casei porque eu estava grávida. E então foi muito difícil, irmãos. Os 3 primeiros anos do meu casamento foram os piores anos da minha vida. Muito difícil, muito, assim, foi complicado. Eu não conhecia Jesus. E vocês imaginem, um casamento sem Jesus é muito complicado. E o diabo fez de tudo para destruir minha família, tudo que vocês possam imaginar. E teve tantas coisas que aconteceram nesse período da minha vida.
E em um determinado momento, eu conheci Jesus. No ano de 1995, há quase 24 anos atrás. Mas antes de conhecer Jesus, o meu marido era uma pessoa muito difícil, muito complicada. Um homem muito grosso, ignorante e assim, muito complicado. A minha vida era difícil, eu passei por muitas humilhações no meu casamento. Muitas coisas que talvez muitos não teriam permanecido. E foi muito difícil até que eu conheci Jesus. Só que antes de conhecer Jesus, nós falávamos assim, nesse período, o Cleito chegava de madrugada em casa, ele bebia, e ele chegava de madrugada, e eu perguntava onde que ele estava. E ele falava, eu estava bebendo com os amigos, estava fazendo isso ou fazendo aquilo. Mas ele só falava isso. E eu perguntava para ele, mas você já me traiu? E ele, não, falava que não. E aí, passou o tempo, nós conhecemos Jesus, como eu falei, em 1995. E o Senhor começou a mudar a nossa história, mudar a nossa sorte, começou a restaurar a nossa família, o nosso casamento. E foi um processo, irmãos, muito, assim, é um processo, né? Cada dia, cada acontecimento era uma vitória para mim. E eu sempre fui uma mulher de muita oração, de clamar muito, porque eu desejava ter uma casa restaurada, eu desejava ter uma família abençoada. Eu olhava para os casamentos, e um dos casamentos que foram referenciais para mim foi o casamento da pastora Márcia e do pastor Gumer, e quando eu olhei para eles, quando eu cheguei na igreja, com a minha família destruída, eu desejei ter uma família igual a deles. E eu comecei a orar e falei, Senhor, eu desejo que meu casamento seja um casamento abençoado. E nesse processo, o Senhor fazia, cada pequena coisa que o Senhor fazia na minha vida, eu glorificava o nome dEle e me alegrava. E aí, só que aconteciam muitas coisas ruins ainda. E eu nem falei isso no culto da manhã, mas eu estou lembrando agora dessa história. Uma vez o Cleiton chegou do trabalho, ele já era convertido. Tinha acho que uns 2 anos ou 3 de convertido, nós tínhamos nessa época. E ele deu para não dar um soco na minha cara, ele deu um soco na geladeira. E a minha geladeira tinha uma marca de um buraco, assim, bem no meio da geladeira, para eu sempre olhar para ela e me lembrar que ela tomou um soco no meu lugar. Então, assim, parece até brincadeira falar todas essas coisas, né? Mas é que eu quero compartilhar o que o perdão faz na nossa vida. E nesse tempo, eu passei por muitas coisas, como eu falei para vocês, e foi tudo muito complicado na minha vida, muito difícil, muitas coisas tristes aconteceram, porque o Cleito realmente era uma pessoa muito difícil de se lidar. E nessa época eu não era tão conhecedora da palavra, não que eu seja a expert na Bíblia, mas hoje eu conheço muito mais. Só que uma coisa que marcou muito a minha vida e que eu desejei foi obedecer a palavra de Deus. Eu sempre quis obedecer a palavra de Deus. E em Provérbios 14:1, a palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a sua casa. E a tola destrói com as mãos, que é um sentido figurado, que está representando a boca, a nossa língua. E quando eu li essa palavra, eu nem sabia que eu praticava ela na minha vida. E eu desejei, falei, Senhor, eu tenho que ficar calada. É o que a tua palavra me ensina. E eu ficava calada e orava ao Senhor. E num determinado momento, a vida continuou sendo assim. A gente obedecia a palavra, colocava a palavra de Deus em prática, mas ainda tinha muitas sequelas da nossa semeadura, né? Porque tudo que a palavra de Deus fala em Gálatas, que tudo que você planta, você colhe. E eu comecei a minha vida errado, comecei um casamento errado. E eu colhi muitos frutos amargos disso, queridos, muitos mesmo. Muitos frutos amargos. Não pense vocês que nós não colhemos aquilo que nós plantamos. Porque nós colhemos, a palavra de Deus é clara. Não pense que você pode plantar feijão e colher milho. Você vai colher de acordo com a sua semente. E eu realmente colhi muitas coisas. Mas, num determinado momento da minha vida,
aconteceu algo muito tremendo, e eu louvo a Deus por isso. É a nossa visão, a visão da nossa igreja, que se chama MDA, discipulado. E eu experimentei na prática, na minha vida, o poder do discipulado, o poder transformador que o discipulado faz na vida daquelas pessoas que se abrem, que são transparentes e que de fato acreditam nisso. E um determinado momento dessa fase do discipulado, em 2002, o pastor Gumer e a pastora Márcia foram na minha casa para falar para nós sobre a visão do discipulado. E eu fiquei pensando assim, mas quer dizer então que agora nós vamos poder compartilhar da nossa vida? Eu pensei, e será que o Cleito vai contar essas coisas que ele faz? Fiquei pensando. E justamente na semana que começou o discipulado, aconteceu um fato muito ruim. Eu estava tirando minha carta em 2002, e no finalzinho assim de 2001, na realidade, que eu peguei a minha carta em dezembro de 2001. Era 2001. E tinha acontecido uma coisa triste, porque eu tinha perdido um tio meu naquele mesmo dia, e foi um enterro e tal, e nós estávamos, tínhamos saído do enterro. E eu estava também tirando a carta, e eu falava para ele assim, agora lá na autoescola, eu aprendi várias coisas lá. Ele falou, então eu quero ver você colocando em prática aqui, quero ver você dirigindo então. Só que eu já tinha aquela opressão na minha vida, eu tinha medo do meu marido, era uma coisa muito ruim. E o que aconteceu? Deu tudo errado naquele dia que eu peguei o carro. E eu peguei o carro nesse dia. E o carro morreu. Na Antônio João, aqui antigamente, não tinha o viaduto que dá acesso à aldeia ali. Você tinha que passar por cima da linha do trem. E nesse dia, eu estava dirigindo e o carro morreu em cima da linha do trem. Eu estava abalada porque eu tinha participado de um enterro e aconteceu isso comigo. Eu tremia, eu fiquei nervosa e não conseguia fazer o carro ligar, e o carro estava em cima da linha do trem. Eu falei, todo mundo vai morrer aqui. E o Cleito, não, você tem que tirar esse carro daqui, você não tem capacidade de dirigir, e falando um monte na minha cabeça. E eu nervosa de tanto assim, eu falei, eu tenho que sair daqui. Aí eu consegui sair com o carro, os meninos estavam dentro do carro. Horrível, uma coisa horrível. Muito triste, decepcionante. E sabe, irmãos, poder contar isso para vocês hoje é como se eu estivesse aqui, pisando na cabeça do diabo, assim, sabe, esmagando assim a cabeça dele. É muito bom, é muito bom. E aí, o que aconteceu? Naquele dia, viemos embora e o meu marido falou assim, a sua carta vai ficar dentro da bolsa, porque você não vai dirigir meu carro. E falou um monte para mim, e eu, por mim, eu não estava nem aí com o carro, né? Graças a Deus que eu sobrevivi daquela situação. E aí chegou o discipulado. E ele foi para o discipulado dele, mas antes ele falou assim, eu não tenho nada para contar. Eu pensei, imagina se tivesse, né? Imagina se ele tivesse, porque tudo aconteceu naquela semana, e eu estava passando roupa em casa, e pensando, será que ele vai falar alguma coisa? Será que ele não vai falar nada? E ele chegou do discipulado, e eu, assim, até um pouco assustada, né? E ele chegou naquele dia, e ele realmente abriu o coração, e contou para o pastor Gumer tudo o que tinha acontecido, inclusive o fato do carro naquela semana. E ele me pediu perdão. E foi algo assim, muito tremendo na nossa vida. E ali o Senhor começou um processo de cura no nosso casamento. E eu me lembro que aí fui para o meu discipulado com a Márcia. A Márcia, Lu, você passava por tudo isso, a gente nem sabia de nada. Eu falei, eu nunca falei nada para ninguém. Eu sofria calada. E nesse processo, quando foi no ano de 2003, janeiro de 2003, eu estava em uma vigília lá na igreja. A nossa igreja, ela era lá no posto de gasolina.
E o Cleiton vinha entrando na igreja, ele estava assim, não que ele viesse entrando, ele estava na ponta da igreja e eu estava no fundo da igreja. E o Espírito Santo falou ao meu coração: você está vendo aquele homem? Este homem foi o marido que eu fiz para você. Ele é novo, ele é transformado. E ele falou isso no meu coração naquele dia, porque ele sabia que eu precisava ouvir. Porque eu ia ouvir algumas coisas que iam mudar a minha vida. E aí o Cleiton chegou, nós chegamos da vigília. E aí ele falou: Lu, eu tenho algo para te contar. Aí ele falou... Só que antes disso, irmãos, só para lembrar uma coisa importante, eu falava assim: eu tenho dificuldade de perdoar. Porque eu passei uma infância muito difícil, passei por muitas coisas horríveis na minha vida, e tinha sido muito marcada negativamente por muitas pessoas da minha família, muitas coisas tristes, e eu falava: eu não consigo perdoar. E hoje, olhando para a minha vida e pensando aonde que Deus me colocou, como poderia uma pastora não perdoar? E nesse processo, como eu disse, ele falou para mim: Lu, eu tenho algo para te falar. Você lembra quando você me perguntava se eu havia te traído? Eu falei: lembro. Então, hoje eu confessei no meu discipulado que eu tive um relacionamento extraconjugal durante 2 anos do nosso casamento, quando eu não conhecia Jesus, no ano de 1994 e 1995. E aí, na hora que ele me contou, eu pensei: foi quando você não conhecia Jesus? Ele falou: foi, eu não conhecia Jesus. Só que o pastor Gumer falou assim para mim: a Lu sabe disso? Aí ele falou: não. Então você deve contar para ela. E eu pensava: por que o pastor Gumer fez isso? Por que ele mandou ele me contar? Não precisava dele me contar, não queria saber disso. Só que Deus precisava trabalhar o perdão na minha vida. E nesse processo, irmãos, foi algo terrível na minha vida, porque quando ele me contou, eu falei: amém, você fez isso quando você não conhecia Jesus. E está tudo perdoado. Por isso que eu falei do perdão genuíno para vocês. Eu achava que tinha perdoado logo assim, de cara. Passou 1 hora depois. O diabo veio com muita força e falou: você vai perdoar sim? Ele fez tanta maldade com você. Ele te fez sofrer e ainda fez isso com você, e você vai perdoar? É verdade, né? Eu sofri tanto, ai meu Deus, coitada de mim. E aí eu fiquei ali, naquele processo. E eu quero dizer para você, esse é o foco dessa palavra. Como é difícil quando a gente não entende o valor daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Jesus morreu por nossos pecados, Ele nos perdoou, Ele nos amou. O castigo que era para estar sobre nós, Ele levou. Mas quando a gente não perdoa uma pessoa, é como se a gente estivesse pegando um papel e rasgando e não desse o mínimo de valor. E eu sentia isso, eu não tinha vontade de perdoar o meu marido. Eu não conseguia, na realidade. Eu sentia muita tristeza. E eu comecei a entrar num processo na minha vida que eu comecei a definhar assim, a ficar muito triste, muito triste, muito triste. Eu não queria mais dirigir. Eu vinha para a igreja na época e colocava aquele sorriso no rosto, um sorriso que não era verdadeiro, porque ninguém sabia o que eu estava passando, exceto os nossos discipuladores na ocasião, mas aquilo, eu estava morrendo. E a palavra de Deus conta a respeito da parábola do servo impiedoso, que ele foi perdoado de uma dívida tão alta, e ele não conseguiu perdoar uma dívida pequena do seu conservo. E fala lá que quando você não perdoa, você também, seu Pai Celestial não pode te perdoar.
Quando nós não perdoamos, nós não podemos ser perdoados por Deus. E antigamente, uma das torturas de Roma era quando um prisioneiro era colocado na prisão ali, o castigo que ele recebia era amarrar um morto às suas costas. Você imagine você carregar um morto nas suas costas, toda a doença daquele morto, ali os restos mortais dele vão te matando, e você vai sendo consumido pela morte, até que você morre. E é assim que a falta de perdão faz em nós. É a morte dentro de nós. Você vai morrendo, você vai definhando, você vai sendo, cada dia que passa, você vai piorando. Hoje, comprovadamente, existem doenças que estão relacionadas à falta de perdão. Câncer é uma dessas doenças. Só que muitas vezes a gente não se dá conta de que isso é uma realidade. E nós precisamos entender o que é o verdadeiro perdão. E eu oro nessa tarde para que você não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Se você tem dificuldade nessa área, eu quero animar você, porque o perdão é uma decisão. Quando nós decidimos, nós realmente podemos perdoar. E nesse processo da minha vida, eu estava muito ali, amargurada, triste, infeliz. Se fosse dizer hoje, talvez eu estivesse caminhando até mesmo para uma depressão, de tão triste que eu fiquei. Eu não conseguia entender que Jesus já tinha perdoado meu marido, porque ele fez isso quando ele estava no tempo da ignorância, mas eu não conseguia, e eu ouvi o Espírito Santo falar no meu coração: você precisa perdoar, porque eu já perdoei ele. E eu tentava, mas eu não conseguia, e eu andava na rua, eu andava no meio da rua, eu queria perguntar para as pessoas, para as mulheres na rua, olha que perturbação que eu vivia, se era a pessoa que tinha me traído. Uma vez eu fui para Osasco e eu estava tão perturbada que eu andava na rua, acho que foi aquela pessoa, acho que foi aquela, acho que foi essa. Horrível, irmãos, era tão ruim sentir aquilo. Até que um dia eu pensei assim: eu vou embora da minha casa, abri meu guarda-roupa e falei assim: eu vou embora de casa. Eu vou embora de casa, eu vou entrar em todos os trens, vou pegando um trem até o final, vou pegando outro e vou sumir, vou pegar os meus bens mais preciosos, meus filhos, e vou embora. Na época o Caio tinha 10 anos e o Henrique tinha 4. Mas um dia, eu liguei de manhãzinha para a pastora Márcia, falando tudo isso que estava acontecendo na minha vida. Eu estou sofrendo, eu estou tão angustiada, e chorando muito no telefone. Aí ela falou para mim algo que mudou a minha vida. Ela falou assim: Lu, vem aqui em casa hoje que eu vou te dar o remédio, que vai te curar. Pensei: nossa, o que será que a pastora Márcia vai fazer comigo, né? Que vai me curar. Fiquei com muita expectativa. E também pensei: ela vai passar a mão na minha cabeça e falar: ai, Lu, tadinha, ai, você sofreu tanto, né? Ai, é assim mesmo. E eu fui na casa dela, e chegando lá, na época ela pegou a de papel, mas hoje eu estou aqui com a digital. Ela falou: Lu, está aqui o teu remédio. Aqui está o teu remédio. Leia a história de José. E você vai entender o que é o verdadeiro perdão. Não só isso. Ela me contou uma história que talvez vocês conheçam, essa história do livro O Refúgio Secreto, da Corrie ten Boom. Essa mulher, ela era uma holandesa. E ela abrigava, junto com a sua família, judeus, na época da guerra. E essa mulher, ela fazia essa bondade de esconder os judeus dos nazistas. E ela fez isso, só que um dia descobriram que eles abrigavam os judeus. E ela e toda a sua família foram para o campo de concentração. E ela sofreu horrores nesse campo de concentração, todo tipo de tortura, humilhação. Inclusive, o seu pai
e a sua irmã, Betsy, morreram no campo de concentração. E ela só saiu do campo de concentração, a Corey, porque deu um erro nos papéis. E aí ela foi liberada desse campo de concentração. E eu hoje entendo que ela só foi liberada porque ela precisava compartilhar esse testemunho que iria curar muitas vidas, inclusive a minha vida. E um dia essa mulher, depois de ter saído do campo de concentração, ela estava pregando, ministrando a palavra na Alemanha. E um homem se aproximou dela. E esse homem estendeu as mãos para ela e pediu perdão. E quem era esse homem? O homem que tinha torturado a sua irmã, tinha matado a sua irmã, tinha torturado ela, tinha matado toda a sua família. E ela, por alguns instantes, pensou: será que eu devo perdoar? E tem uma frase dela que eu anotei aqui, que ela falou da experiência que ela teve, quando ela estendeu a mão para aquele homem. Ela disse assim: por um longo momento, nós tocamos nossas mãos. O ex-guarda e a ex-prisioneira. Eu jamais havia conhecido o amor de Deus tão intensamente quanto naquela hora. Meu Deus, que declaração. Ela conheceu o amor de Deus quando ela perdoou. E eu ouvi essa história da pastora Márcia e outras histórias. E quando eu cheguei na minha casa, eu fui meditar na história de José. E o Espírito Santo entrou no meu coração de uma forma tão tremenda, que naquele dia eu entendi que perdão é uma decisão, a gente decide perdoar. E eu falei: Senhor, eu decido perdoar. Na palavra de Deus, em Gênesis 50, versículo 19 ou 20, se eu não me engano, José faz uma declaração para os seus irmãos, depois que o pai dele tinha morrido, e os irmãos dele ficaram pensando que ele ia fazer alguma maldade com eles depois que o pai deles morreu. E ele falou para os seus irmãos, ele disse: acaso estaria eu no lugar de Deus? O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. E José perdoou os seus irmãos. E naquele dia eu cheguei no meu marido e falei para ele: Cleiton, a gente estava sentado na nossa cama, e aquele dia eu falei: Cleiton, eu te perdoo de todo o mal que você me causou. Tudo que você fez por mim, inclusive o adultério, você está perdoado. Em nome de Jesus. A gente chorou muito, muito naquele dia, a gente chorou. E eu falava assim antes disso: Senhor, eu quero esquecer isso. Eu gostaria que o Senhor pegasse uma borracha e apagasse a minha mente assim, e eu nunca mais lembrasse dessa história. E por incrível que pareça, eu só estou lembrando porque eu estou compartilhando com vocês, mas eu nem lembro disso no meu dia a dia. E outra coisa, quando nós temos uma cicatriz, eu tenho algumas, uma no meu joelho que eu bati. O meu primo tacou o rodo no meu joelho, a gente estava brincando, ele tacou o rodo assim, fez um corte, e eu tenho uma cicatriz. E eu tenho uma cicatriz também aqui na minha mão, que eu fui pegar por causa do Cleiton, uma prova dentro do lixo que eu tinha jogado fora, e ele ficou muito bravo, e só que eu tinha quebrado uma jarra naquele dia, e não embrulhei no papel, e joguei no lixo. Eu fui com tudo para pegar o papel, e eu cortei a minha mão. Só que hoje, quando eu olho para essa cicatriz, eu lembro que eu cortei a minha mão, mas eu não sinto dor, não sinto nada. Mesmo o meu joelho, eu não sinto. E assim tem que ser na nossa vida. Quando nós olharmos para a cicatriz, nós não vamos sentir mais nada. Esquecer você não vai, porque, como eu falei, você não tem problema de amnésia.
Mas quando você lembrar, você não vai sentir dor. Você só vai apenas lembrar, como eu estou lembrando hoje, para compartilhar com vocês essa história da minha vida. Mas eu não sinto mais nada. E se hoje a pessoa estivesse aqui entre nós, eu diria para ela, está tudo perdoado. Porque realmente, irmãos, de coração, eu não tenho nada no meu coração, eu não tenho dificuldade com perdão. Eu realmente aprendi o que é o poder do perdão. A palavra de Deus diz, em 2 Coríntios 4,17, que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Hoje, como vocês mesmos podem ver, Deus restaurou a minha casa. Deus restaurou o meu casamento de uma tal maneira, que eu posso dizer com propriedade, que eu sou uma mulher muito feliz no meu casamento. Que meu marido é o melhor marido que pode existir. Que Deus realmente transforma quando nós acreditamos, quando nós confiamos. Ele muda a história. Ele transforma água em vinho, porque foi isso que Ele fez na minha vida. E eu sou tão feliz, e eu fico imaginando, se eu não tivesse perdoado, se eu tivesse, falasse, não quero mais, como muitos fazem, a minha família teria sido destruída. Mas porque eu decidi perdoar, hoje eu vivo um casamento abençoado. Realmente, eu tenho colhido dos frutos dessa decisão. E eu quero aqui concluir essa palavra. E quero falar com você que tem tido dificuldade de liberar perdão. Hoje é o encerramento dessa série. E essa semana eu orei muito por essa palavra, para que o Espírito Santo pudesse produzir cura na sua vida, você que tem dificuldade nessa área. E o Espírito Santo falou ao meu coração que Ele queria produzir cura e libertação. E a palavra de Deus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu creio que essa liberdade está disponível para cada um de nós. A liberdade que hoje eu vivo na minha família, na minha casa, no meu casamento, ela só aconteceu porque eu escolhi. Eu escolhi obedecer, eu decidi perdoar meu marido e hoje viver essa vida. E eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Eu quero convidar você que tem passado por situações nessa área, tem tido dificuldade. Você pensa que perdoou, mas daqui a pouco você vê uma foto da pessoa, fica com raiva. Vê, hoje em dia, né, com essas questões de redes sociais, a gente vê aguçando algumas coisas que a gente nem sabia que tinha. Por quê? Porque, de fato, vai expor o pior de nós. E eu quero desafiar você nesta tarde. Quando você vê algo de alguém que você fica com raiva, se ofende, fica ali, ai, olha isso. Muitas vezes você nem está se dando conta de que você precisa perdoar essa pessoa, que você está magoada com ela. Ou pode ser que você, como eu, tenha vivido uma situação dessas, ou muito pior que a minha. E eu creio, sabe, que nessa tarde o Espírito Santo quer fazer algo novo. Essa série foi uma bênção. Deus falou tanto ao meu coração nesses dias, nessa palavra. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é que você vai deixar de ser ofendido. Nós vamos ser ofendidos. Ontem eu estava pensando nisso ontem à noite. Pessoas vão nos ofender ainda. Eu, como pastora, já fui ofendida por muitas pessoas. Mas eu tenho uma escolha, como você também tem, todos os dias, de perdoar 70 vezes 7.
Isso quer dizer que a gente tem que perdoar todos os dias. E eu quero te convidar, você que quer receber cura na sua alma, você que quer se ver livre desse morto que está nas suas costas. É horrível, eu sei, porque eu já senti. Eu me coloco no seu lugar. Eu senti isso. E eu te convido, você que deseja ser curado, eu quero orar por você, eu quero transmitir aquilo que eu vivi. Eu quero transmitir para você, você vai conseguir perdoar. E eu gostaria de convidar você que deseja essa cura. Não tenha vergonha, porque você tem que ter vergonha realmente daquilo que o diabo quer fazer na sua vida, se você realmente continuar levando essa falta de perdão adiante. E eu gostaria, vem aqui na frente, vem aqui, eu quero orar por você, eu quero realmente transmitir para você essa cura que eu vivi. Não tenha vergonha, pode vir. Gostaria que você, que está no seu lugar, fechasse os seus olhos e realmente pensasse a respeito disso. E eu gostaria de insistir com você, venha aqui na frente. Deus quer curar você. Hoje é o dia da cura, hoje é a oportunidade que você tem de receber essa cura do Senhor, em nome de Jesus.